ouvintes do canal Batismo com Fogo. Glórias a Deus, glória ao nosso Deus, porque Ele é maravilhoso e grandioso em perdoar. Perdoar cada um dos nossos pecados, porque Ele é fiel. Basta nos arrependermos de verdade, estar mesmo produzindo frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus, amém? Hoje eu quero estar trazendo um estudo para os irmãos sobre a cura dos pecados do coração. Amém? O apóstolo Paulo nos adverte a respeito de uma guerra contra as potestades invisíveis do mal que induzem ao pecado, na qual os santos estão envolvidos durante todo o tempo que vivem neste mundo. Existem espíritos maus que são responsáveis principalmente por induzir os santos à maldade espiritual. Então, está falando aqui que tem espíritos maus que induzem os santos à maldade espiritual. Nenhum pecado pode ser cometido sem ocasionar consequências espirituais, mas alguns são mais especificamente espirituais do que outros, irmãos. Como exemplo, podemos citar os pecados que são mantidos dentro dos limites do coração. Paulo chama de impureza do espírito, distinguindo de impureza da carne. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. 2 Coríntios 7:1. Então, Paulo está nos instruindo a nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação. Ou seja, cada vez mais temendo a Deus, vamos estar aperfeiçoando a nossa santificação. Pecado no coração. Quando o espírito ou o coração é o ambiente em que o pecado é praticado, trata-se de algo espiritual. Trata-se de algo espiritual. Inclui-se nessa categoria todos os pensamentos impuros, afeições e desejos desprezíveis, que não produzem ações exteriores, mas que são mesmo assim atos verdadeiros do homem interior. Então, o que está falando aqui? O coração é um ambiente que existe pecado. Amém? Então, é uma categoria de que pode ter pensamento impuro, afeições, desejos desprezíveis, que mesmo não trazendo alguma ação no mundo exterior, mas na verdade são atos verdadeiros do homem interior. Assim como em todo pecado, Satanás é o grande e invisível instigador de cada pecado do coração. Quando pensamentos e sentimentos que são claramente desagradáveis a Deus começam a invadir sua mente ou coração, o que você pode fazer? Você não quer ser crítico, mas é. Você não quer cobiçar, mas está cobiçando. Como você pode pegar essas pedras de tropeço que Satanás joga no caminho dos seus pensamentos e utilizá-las para erigir um monumento de glória ao Pai? De duas maneiras específicas: mantendo severa vigilância do coração e resistindo firmemente aos pecados que dele procedem. Mantenha severa vigilância. Que tipo de acolhida Satanás encontra quando ele vem com essas maldades espirituais? E convida você a dar atenção a elas? Eu não pergunto se tais convidados entraram por sua porta. Se tivéssemos a capacidade que Deus tem de olhar dentro do coração do homem, veríamos sinais dos piores pecados em cada cristão. Então, Deus, ele sonda o coração, ele olha dentro do coração do homem. E ele sabe os pecados que estão ali dentro. Nós não temos essa capacidade, mas Deus vê pecados horríveis dentro do coração de cada cristão. Que tais pecados foram lançados no campo do nosso coração, nós já sabemos. Sabemos também quem o jogou, o terrível semeador Satanás. O que é importante saber é se ele encontrou em nós terreno fértil, ou se com oração fervorosa e determinação jogamos o óleo do Espírito sobre as sementes do mal, ainda no primeiro estágio, e riscamos um fósforo de tal maneira que fossem consumidas com fogo santo. Ou seja, irmãos, se Satanás joga ali um pensamento, um sentimento que não provém de Deus, nós temos que ali estar orando e pedir que o Espírito Santo venha desfazer isso na nossa mente, no nosso coração, para que possamos mesmo estar apagando esses pecados ali de sentimentos, de pensamentos, estar apagando mesmo esses pecados de pensamento e sentimento, sempre que eles forem lançados na nossa mente, no nosso coração. Amém? Glória a Deus. Ou seja,
consumir esses pecados quando eles estão no primeiro estágio, ou seja, no princípio da vida cristã. Então, é preciso compreender isso. Quando pensamentos maus ou impuros começam a invadir sua mente, você ainda não pecou. Até aqui foi apenas o trabalho de Satanás. Mas se levar um passo adiante, ainda que seja oferecer apenas uma cadeira para uma conversação educada com o inimigo, você já se tornou cúmplice, participante do mal. No outro espaço de tempo, esses pensamentos ou intenções terão encontrado abrigo no seu coração. A sua promessa de não ceder a uma tentação que já está começando a acolher não é páreo para Satanás e para os desejos da carne. Sua confiança precisa estar baseada nesse fato. Pensamentos impuros não permanecem onde o amor de Cristo reina supremo. Então, onde já o amor de Cristo reina supremo, pensamentos impuros não permanecem, irmãos. Ou seja, tudo que é puro, verdadeiro, amável, e isso que deve estar no nosso pensamento, como diz a palavra. Quando expostos à sua conversa com Jesus, esses pensamentos maus devem causar o que? Pânico. Como sentiriam um assassino foragido ao perceber que acabou de ser conhecido na cidade. E tem toda a razão de entrar em pânico, porque os seus pensamentos renovados, inflamados com fervor e o ciúme do Espírito Santo, perseguirão aqueles pensamentos malignos e os matarão de imediato. Amém? Glória a Deus. Segundo, resista firmemente aos pecados do coração, evidenciando assim onde está sua lealdade. Precisamos ser lembrados constantemente que os pecados do coração são tão pecados quanto os outros. O pensamento do tolo é pecado. Provérbios 24, 9. Cada pedacinho do inferno é inferno. Luxúria, inveja e assassinato são pecados quando cometidos no coração, de mesma maneira como se fossem um ato exterior. Ou seja, não querer o bem do outro, querer a morte do outro é pecado do mesmo jeito, como se estivesse praticando. A luxúria, a inveja, são pecados, irmãos. Tais pensamentos não podem correr soltos no cristão, sem sérias consequências. Seu espírito é a habitação do Espírito Santo, que requer todo um coração para poder permanecer ali. Quando o Espírito Santo vê que você sublocou alguns cômodos para as luxúrias e cobiças do diabo, ele entende que é a hora de ir embora. Quer dizer, se você deu atenção a esses pecados do seu coração, o Espírito Santo vai embora, irmãos. Ele não fica com você, porque o pecado, nós sabemos, que entristece o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Se você preza a presença do Espírito Santo, declare a sua lealdade a Cristo. Logo na primeira batida de Satanás na sua porta, renunciando a qualquer pensamento que não esteja em submissão a Deus. Amém? Então, todos os seus pensamentos têm que estar de acordo com Deus, têm que estar agradando ao Senhor e não ao contrário, porque o inimigo das nossas almas, ele sempre vai tentar nos levar a pecar, seja em pensamentos, seja em sentimentos, seja em atos. Nós não podemos aceitar isso. Logo no começo, na forma embrionária, devemos rejeitar tudo isso, estar orando firmemente, colocando isso debaixo do poder do Espírito Santo, para sermos libertos do pecado, na forma embrionária, quando estão começando a surgir no coração. Amém? Glória a Deus. Você entende porque os pecados do coração podem ser ainda piores do que os que são cometidos por meio físicos? Quanto mais o coração e o espírito estiverem envolvidos em qualquer ação do mal, pior é. Amém, irmãos? Porque dentro do coração... Desculpa, eu estava tomando água. Dentro do coração há pecados terríveis, irmãos. Na mente, quando a pessoa pensa algo mal na mente, ela pode pensar tantas coisas. A mente pode voar, os pensamentos podem voar. Mas não devemos aceitar isso na nossa vida, irmãos. Por quê? Porque Deus não se agrada disso. Devemos que orar e levar ao trono de Deus e sair fora desses pensamentos e sentimentos ruins. E quanto mais estiverem envolvidos em qualquer ação santa, mais bondade verdadeira existe. Amém? Então, temos que estar envolvidos em ações santas. Amém? Para que haja mesmo cada vez mais bondades envolvido. Entre todos os que ofertaram aquele dia, as 2 moedas da viúva representaram a melhor dádiva, de acordo com Cristo. Por quê?
não porque a ação externa excedesse as de outros doadores, mas porque o ato interno do seu coração ultrapassou de todos eles. Ou seja, dentro do coração, a viúva pobre que ofertou só 2 moedas, ela fez algo de verdade no coração dela. Ela fez aquilo com bondade dentro dela. Então, como vamos fazer para sair dos pecados do coração? Primeira precaução: lacre as janelas do coração com a oração. Se a língua é tão indisciplinada, é difícil de ser domada, o que dizer da mente? Onde os pensamentos voam com a frequência e rapidez de abelhas que fogem de uma colmeia derrubada. Aqui reside o segredo. Para controlar seus pensamentos, peça a Cristo para controlar seu coração. Quantas vezes Davi clamou a esse respeito? Ele sabia que o controle do coração estava além de sua habilidade ou força, mas ele contava com a promessa de Deus de ajudá-lo. Como você também pode contar se é filho de Deus. Salmo 37, versículo 23. Está escrito: os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Amém? Segunda precaução: põe uma guarda forte ao redor dos seus sentidos externos. Satanás voa acima de nós, procurando um lugar bom para aterrissar, tal como os olhos ou ouvidos de alguém. Quer lhe deem fácil acesso ao homem interior. Assim como o ar estagnado polui tudo ao redor, da mesma forma, pensamentos perniciosos corrompem todo o indivíduo. Tenha cuidado para respirar ar limpo. Quanto aos olhos, mantenha-os voltados para o céu. Objetos libidinosos, ou seja, que estimulam o prazer, causam pensamentos libidinosos. Da mesma maneira, objetos santos não gerarão pensamentos santos? Amém. Glória a Deus. Terceira precaução: inspecione seu coração diariamente. Tire tempo todos os dias para refletir sobre os pensamentos que determinaram as suas atitudes e ações naquele dia. Grande parte do barulho impuro que surge no seu coração, raiva, inveja, impaciência, amargura e tudo mais, é porque você o deixou por conta própria, ou seja, você deixou o seu coração desgovernado, você deixou o seu coração solto. Amém? Então, examine, reflita que pensamentos determinaram suas atitudes e ações naquele dia. A mente é a sala de aula do corpo, o coração é o estudante. Tome cuidado com o tipo de aprendizado que está ocorrendo. Amém? Aqui está uma maneira rápida de checar o coração. Seus pensamentos são bons ou maus? Quando bons, você reconhece que vieram de Cristo? Quando maus, você fica horrorizado e determinado a expulsar esses irritantes diabretes? Se for assim, você está mostrando que essas maldades espirituais provêm muito mais de Satanás do que de si mesmo. Amém? Então tem que expulsar, irmãos. Toda seta na mente, como eu já expliquei no outro vídeo, tem que ser expulsa. Porque isso vai gerar o quê? Pecados no coração, amém? Glória a Deus. Não aceita, irmãos. Vamos aprender a vigiar as nossas mentes. Além de pensamentos maus, há outros elementos que precisam ser recusados. São imaginações vãs, ocas, insignificantes. Elas o afastam de algo bem melhor. Podemos concluir dizendo que somos ensinados a buscar e observar todo o conselho de Deus e não apenas alguns mandamentos. E sua alma é uma criatura delicada e exige habilidade máxima para manter o equilíbrio. Efésios 6:13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. E Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Amém. Vamos olhar para Deus, irmãos. Vamos focar no céu. Vamos buscar aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Nosso Deus Criador, nosso Deus vivo. E vamos aprender a seguir o exemplo de Jesus cada dia mais. Guardar a nossa mente, guardar os nossos pensamentos, guardar os nossos sentimentos. A obediência de Cristo e da sua palavra na Bíblia. Porque precisamos ser santificados no nosso homem interior, cada dia mais, porque Jesus está voltando.
E é uma noiva amadurecida, santificada mesmo, que o Senhor vai estar levando. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo jorre luz nos corações, jorre luz nas mentes e que haja uma transformação cada dia mais nos amados irmãos que estão ouvindo este áudio, para que possam se achar dignos de se apresentarem de pé diante do Filho do Homem e entrar na cidade celestial pelas portas. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Shalom, ouvintes do canal Batismo com Fogo.